Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Londrina. Nesse dia 8 de agosto, Dia dos Pais, estão sintonizados conosco para mais um programa Além da Vida. Como nós fazemos sempre, nós vamos ouvir a mensagem preparada pela Federação Espírita do Paraná através do seu programa Momento Espírita, que traz a seguinte mensagem hoje: falemos de Deus aos nossos filhos. Nós vamos ouvi-la e já retornaremos. A infância é o período ideal para o aprendizado de todos nós. Nessa fase, como uma esponja, a mente infantil melhor absorve o que lhe é apresentado. Nossos pequenos respondem de forma positiva aos estímulos a que os expomos. Esse é o motivo pelo qual os aprendizados da infância parecem marcados de maneira profunda e se refletem em nossos valores, conceitos e hábitos. Assim, aqueles que na infância aprendemos a afetividade, o valor de um abraço, de um carinho, ao nos tornarmos adultos, teremos tais expressões como naturais. Seremos pessoas afetuosas que conquistam e alimentam amizades, que se fazem gentis e simpáticas onde quer que se encontrem. Porém, se formos expostos a estímulos de uma sensualidade precoce, com músicas, coreografias e comportamentos não condizentes com a ingenuidade infantil, logo nos primeiros passos da adolescência, começaremos a enfrentar dificuldades emocionais. O poder das palavras, mas principalmente dos exemplos de mães e pais, calam fundo na mente infantil. Por isso, é necessário que reflitamos sobre o que estamos depositando na mente de nossas crianças. Para isso, é importante que avaliemos de que maneira usamos o tempo que passamos com elas. Os momentos da intimidade familiar são preciosos no processo da educação. Será nessas horas que deveremos semear os valores e princípios que queremos lhes deixar. Valores que marcarão sua vida adulta. Fundamental, não esqueçamos, que falemos de Deus e das suas obras aos nossos filhos. Falemos naturalmente, sem exageros ou conceitos sem lógica, pois esses se desmantelarão à medida que eles forem desenvolvendo sua razão. Falemos de Deus, mostrando a grandiosidade do céu, a beleza das flores, a providência da chuva, os benefícios dos raios solares, a carícia dos ventos brandos. E lhes ensinemos a serem gratos a esse Criador extraordinário, Pai de amor e bondade. Também os convidemos ao respeito à natureza, a todos os seres vivos, ao meio ambiente. E ensinando-os a orar na intimidade do lar, iremos lhes oferecendo subsídios para melhor enfrentarem seus desafios logo mais, ou em anos ainda distantes. Oração como recurso de reflexão, amparo, tranquilidade e fé. Oração como fortalecimento das próprias forças. Oração de quem se sabe filho de um Pai generoso e bom. Envolvidos por esses conceitos nobres, nossos filhos crescerão no respeito a si mesmos, ao seu próximo, tornando-se bons cidadãos, generosos e solidários. E entendendo desde cedo a importância do respeito aos recursos que a natureza oferece ao planeta em que vivemos,
atuarão em todos os seus dias de forma coerente e exemplar. Falemos, portanto, de Deus aos nossos pequenos. Que eles saibam que poderão enfrentar adversidades, que poderão sofrer reveses, mas jamais estarão sós. Porque a providência divina por eles vela de forma constante. Ofereçamos a eles o melhor legado, aquele da confiança em Deus, da dignidade, da honra, do respeito a si mesmo, a tudo e a todos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Muito bem, queridos amigos, estamos de volta para fazermos uma pequena reflexão a respeito da mensagem que nós ouvimos, né? E ela tem muito a ver com o dia especial de hoje, Dia dos Pais, dia que nós dedicamos a homenagear os nossos pais. E aí vem uma das tarefas mais importantes, né, da paternidade, que é não só prover materialmente a segurança dos seus filhos, mas proporcionar a educação. A educação não é a instrução. A instrução hoje está a cargo das instituições escolares, né, que são especializadas nisso. Há profissionais especializados para instruir os nossos filhos nas mais diferentes áreas do conhecimento. Porque nós, como pais, temos limitações para isso, nós não sabemos tudo de tudo. Para isso, então, os professores se dedicam, se preparam e dão a instrução formal, que vem lá desde as primeiras letras, os primeiros números, ensinando as coisas da vida para os nossos filhos. E cabe, então, aos pais, pai e mãe, mas hoje vamos nos referir especialmente aos pais, né? Porque é o dia que nós comemoramos essa data especial, os pais educarem, então, os seus filhos. Porque a gente confunde educação com instrução. Não. Uma pessoa pode ser educada sem ser instruída e pode ser instruída e não educada. Nós vemos isso todos os dias. Os fatores são os mais diversos. Então, nós que somos pais, alguns lá numa idade como a minha também, nós somos avós, nós temos um dever importante. E como disse a mensagem, falarmos de Deus. E aqui eu faço uma colocação. Qual a visão que nós temos de Deus para passarmos para os nossos filhos, aqueles que dependem de nós? Um Deus tirano, que fica se metendo na vida dos outros, ou um Deus de amor, de perdão, perfeito em todos os seus atributos, que não pode ser questionado em nada do que criou, porque nós é que não compreendemos a criação e achamos que ele pode ter se equivocado aqui e acolá, e não é isso. Mas é importante que nós falemos que há acima de nós algo que é perfeito, que rege todos os mundos em todas as dimensões. Que tudo o que criou, criou para o bem. Que ele é único, que ele é onipotente, que é infinitamente justo e bom.
que tem todas as perfeições que nós sequer podemos imaginar, e que tudo concorre para chegarmos o mais próximo que pudermos dele. E nós falamos de Deus para os nossos filhos, mas tão importante quanto falar de Deus para os nossos filhos é sermos coerentes com aquilo que a gente falou. Se eu falo de um Deus de amor, eu tenho que demonstrar amor. Se eu falo de um Deus de perdão, eu tenho que perdoar. Se eu falo de um Deus de misericórdia, eu devo ser misericordioso. Porque senão a fala não será coerente com aquilo que eu faço. E eu não posso educar alguém dizendo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então essa é uma questão bastante delicada, perdão, que todos nós pais devemos estar atentos. Tudo que a gente fala, todos os nossos atos, eles repercutem de maneira muito forte nos nossos filhos, especialmente quando eles são jovens, pequenininhos. Uma palavra dita num tom errado, um gesto mais agressivo, pode ser interpretado por um filho que tem o pai como modelo como uma coisa normal. E isso depois se estende por longos e longos períodos na vida. Nós façamos isso. Falemos de Deus aos nossos filhos. Mas, acima de tudo, mostremos que nós também aprendemos alguma coisa e que esse aprendizado foi bom. Assim nós construiremos realmente, ou ajudaremos a construir a educação dos nossos filhos muito mais do que a instrução formal. Que aproveitamos então e mandamos o nosso abraço a todos os pais que são homenageados no dia de hoje, aqueles que estão, aqueles que já partiram, que estão no plano espiritual, aqueles que carregam fardos pesados, lidando com doenças, com limitações e que têm que prover sua família, aqueles mais abastados, que receberam um compromisso mais sério de conduzir as pessoas, né? De conduzir a sociedade, além dos seus filhos, enfim. A todos o nosso abraço, o nosso respeito, que todos tenham um bom domingo com as suas famílias hoje. Hoje com certeza haverão aí almoços especiais, docinhos especiais, reunião da família. E vai aí a nossa dica, né? Nós estamos ainda dentro de uma pandemia perigosa. Então é uma data festiva, uma data comemorativa, mas precisamos continuar nos cuidando, evitando grandes aglomerações, respeitando os protocolos aí recomendados pelos órgãos de saúde, para que uma festa tão bonita, um momento tão bonito de comemoração com os pais não venha depois se transformar numa tragédia em momentos de dor. Mas, mais uma vez, um abraço forte a todos os pais, meus amigos, os que estão nos ouvindo, enfim, que todos tenham aí um bom domingo festivo pela frente. E nós vamos retomar então os nossos estudos a respeito do Livro dos Espíritos. O livro que deu origem, digamos assim, à doutrina espírita. A sua primeira edição marca, dia 18 de abril de 1857, o início, digamos assim, da doutrina espírita. Um livro que demorou muitos anos para ser compilado, porque Allan Kardec, durante muito tempo e num momento em que o único meio de comunicação eram cartas, escreveu cartas fazendo perguntas para diversos centros espíritas espalhados pela Europa, mundo afora, que ainda não eram centros espíritas, eram locais onde haviam manifestações com os seres incorpóreos,
e juntando num trabalho hercúleo todas essas questões, essas perguntas e respostas, Kardec foi então, digamos assim, fazendo uma compilação. Ele via qual a coerência entre as diversas respostas que haviam e pegava aquilo que era comum a todas elas. Porque se duas pessoas escreverem a mesma coisa, não será exatamente igual, porque cada espírito tem sua característica. Então ele fazia essa conciliação de dados e elaborou então o Livro dos Espíritos, que é esse livro que a gente vem estudando aí há tanto tempo. E ele é muito simples, muito didático, né? Perguntas e respostas. Então é de uma leitura bastante simples, mas que, como nós falamos aqui durante muito tempo, sempre exige que se faça um estudo em grupo, que as pessoas troquem ideias, busquem, né, referências em outras bibliografias, de modo a complementar aquilo que evidentemente os espíritos responderam há mais de um século e meio atrás, e que hoje precisa ser, digamos assim, adaptado às novas realidades, né, que a própria ciência, a tecnologia e o desenvolvimento da humanidade fizeram aparecer depois dessa época, que a gente então faz uma adaptação para a realidade moderna. Nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala justamente dos Espíritos. E nos nossos últimos programas, nós falamos que os Espíritos existem em diferentes ordens, ou seja, na medida que o homem, o Espírito desencarna, o Espírito, quando passa ao plano espiritual, ele não se torna nem mais puro, nem menos puro, nem mais inteligente, nem menos inteligente. Ele será o que foi aqui. Quando nós entramos na existência corpórea, perdão, quando nós entramos na existência corpórea, nós viemos com uma determinada, digamos assim, uma quantidade de conhecimento, de experiências. Ok. Durante a vida que transcorre aqui no plano físico, 20, 30, 40, 50, 100 anos, nós aprendemos um monte de coisa com as pessoas com as quais nós convivemos, com as atividades que nós escolhemos para desenvolver, com as dificuldades que nós passamos, com as alegrias, enfim, com todos os desafios. Ao partir daqui, nós temos então aquele conhecimento que tínhamos quando entramos na vida corpórea, mais o acumulado da última existência. Voltamos ao plano espiritual com esse conhecimento. Se nós formos ou tivermos uma vida boa, equilibrada, justa, nós seremos isso no plano espiritual. Não perfeitos, mas seremos aquilo lá. Se nós tivermos uma vida conturbada, cheia de problemas, com criação de inimizades, de dissensões, nós vamos partir, vamos chegar no mundo espiritual com esse acumulado, com essas dívidas, com esses problemas a resolver. Então nós seremos, ou somos no plano espiritual, o acumulado daquilo que nós aprendemos em todo o nosso passado. Então os espíritos não são absolutamente iguais em conhecimento, em sentimento, em valores. Isso varia ao infinito. Tanto que nas questões de número 96 até 99, Kardec falou justamente das diferentes ordens de espíritos, né? E na questão número 100, que nós abordamos no nosso último encontro, foi falado sobre a escala espírita. Porque Kardec questionou isso. Existe uma escala, uma hierarquia entre os espíritos? Como é que eles podem ser classificados? Como é que eles podem ser agrupados, melhor dizendo? Assim como nós temos aqui grupos de artistas, grupos de atletas, grupos de intelectuais, enfim, as pessoas
se reúnem por afinidade. Quem gosta de pescar se reúne com o pescador. Quem gosta de futebol vai a um estádio. Quem gosta de música vai a shows. Enfim, existe uma diversidade imensa de gostos e de pendores. E os espíritos podem ser classificados, digamos assim, conforme seus gostos, seus pendores, as suas experiências, todas aquelas conquistas já realizadas no campo do espírito, todos os valores, as virtudes acumuladas, assim como também podem ser agrupados pelas dificuldades que ainda têm de resolver. Eu não gosto de usar o termo defeito, mas pelas suas imperfeições, porque nós fomos criados simples e ignorantes e estamos aprendendo. Então tem coisas que nós não aprendemos ainda. Então temos uma certa dificuldade de lidar com certos assuntos, com certas questões, justamente porque nós ainda não as experimentamos. E no momento oportuno, a vida nos põe à frente as dificuldades nas quais nós devemos então aprimorar, os nossos conhecimentos e o nosso jeito de lidar com as coisas. Por isso que vem aí as dificuldades da vida, nos pondo à prova todos os dias, para que a gente desenvolva então as chamadas virtudes, que nada mais são que esses conhecimentos acumulados voltados para o bem. Assim como nós temos ainda, como eu falei, quantidade imensa de questões a resolver, e é por isso que vira e mexe nós voltamos para esse plano, vamos para o plano espiritual, voltamos para o plano material, de modo então a ir nos aprimorando nas ciências do amor e nas ciências puramente ditas do conhecimento, porque o homem, o espírito humano, ele tem que evoluir sempre no campo do conhecimento, da ciência em si, e no campo do sentimento. As diferentes encarnações servem para isso. Então Kardec fala que a escala espírita é apenas uma forma didática que ele encontrou de agrupar os espíritos. Ela não tem nada de definitiva, absolutamente nada. Ela simplesmente tem mais um caráter didático de mostrar que os espíritos podem ser agrupados conforme as suas características e seus pendores. E isso, imaginem vocês, queridos amigos, vai ao infinito. A quantidade de nuances é muito grande. E pequenos detalhes às vezes fazem uma grande diferença. Então, Kardec, a partir da questão 101, então, na questão de número 100, ele apenas explica como e por que faz esse agrupamento, e de criar exatamente uma escala, digamos assim. Então, a partir da questão de número 101, ele começa a abordar, então, do menor para o maior, do menos imperfeito para o mais perfeito. Então, ele começa justamente falando sobre os espíritos imperfeitos e expõe quais as suas características. E cada um de nós, estudando essa questão, fazendo uma reflexão, nós podemos nos enquadrar. Nós podemos ter algumas imperfeições citadas aqui, outras não. Então vejam, nenhum vai ter todas essas características. Todos os espíritos têm apenas algumas. Agora, quanto maior o número de imperfeições que um espírito ainda possui a superar ou para superar, isso quer dizer que ele está na escala, no degrauzinho mais baixo da escada. Ele tem muitos degraus para subir. À medida que nós vamos subindo a escadinha da evolução, nós vamos nos livrando gradativamente de um defeito, de outro. Muitas vezes, para a gente se livrar de uma imperfeição, a gente não consegue fazer em apenas uma encarnação. Às vezes, muitas encarnações são necessárias para a gente superar uma única imperfeição.
Então, quais são os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos? Veja bem, caracteres gerais. Então, conforme os espíritos, juntamente com Allan Kardec, compilaram e juntaram essas informações, diz assim: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Então, um espírito mais imperfeito, ele não tem assim grandes preocupações com questões metafísicas. Ele está mais preocupado no dia a dia. O comer, o beber, o dormir, o sexo, só assim com as questões mais materiais. Para ele, questões metafísicas, filosóficas, não tem, ele não tem interesse ainda. Isso não o agrada. Eu não quero fazer uma generalização, né? Porque todos nós precisamos comer. Nós estamos num mundo onde é através do sexo que nós reproduzimos a nossa espécie. Nós precisamos de um monte de coisa. O problema é como a gente se apega a isso. Continuando. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Vejam bem, tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Eu lembro aqui uma frase que eu já falei e vou repetir. Ela é de Albert Einstein. Ele disse que o universo tem o tamanho do cérebro de quem o vê. Entenderam? Se eu tenho pouco conhecimento a respeito do universo, o universo está limitado pelo meu conhecimento. Assim como a intuição, o conhecimento de Deus está limitado à minha forma de percebê-lo. Isso é matemática. Então, para ampliar o conhecimento do universo, eu preciso estudar. Eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que compreender como é que ele funciona. Não é só olhar para cima e ver as estrelas. É tentar entender o que tem por trás delas. O que é o infinito, como é que o universo funciona, o que é a luz. De Deus é a mesma coisa. Então, o espírito, quanto mais imperfeito ele é, ainda mais no campo da ignorância, ele tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Que é justamente através das experiências que ele vai ter essa compreensão ao longo do tempo. Olha que interessante aqui o que Kardec continua escrevendo. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal. Mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara para praticá-lo. Interessante, né? Nem todos são essencialmente maus. Ou seja, o fato de ser imperfeito não quer dizer que seja mau. Certo? Esse espírito é imperfeito. Então pode ser leviano, irrefletido, malicioso, simplesinho, não mal. Outros não fazem nem o bem nem o mal, são diferentes. A vida para eles passa como se fosse um pé de alface. Não pensam, têm preguiça, não querem pensar. Mas isso não quer dizer que lá num dado momento eles não serão colocados em situações em que terão de fazê-lo. Às vezes o filho não quer ir na escola, mas o dever do pai é: você vai na escola. Mas eu não quero. Vai na escola. Então, quando a gente não quer fazer as coisas, as leis da vida se encarregam de nos colocar
diante de situações tais nas quais nós vamos aprender. Mas aqui também tem uma coisa que faz a gente refletir. Assim como tem uns que não fazem nem o bem nem o mal, outros, ao contrário, como diz Kardec, se comprazem no mal e se rejubilam quando tem uma ocasião de praticá-lo. Vejam bem. Então também existe isso? Existe. Mas como assim? Nós não temos explicações para tudo. Mas é importante que a gente saiba que isso é fato. Mas por que as pessoas são assim? Porque são ignorantes do bem. Elas não conhecem. Elas ainda estão naquela fase de lutar exclusivamente pelos bens materiais. É tipo assim, cada um por si, né? Que Deus por todos, bem que eles não usam essa expressão. Ainda estão no campo do homem mais primitivo, que luta mais pela comida e pelo espaço. Apesar de estarmos na modernidade, com tecnologia, com ciência desenvolvida, tem espíritos que raciocinam dessa maneira. Ou seja, a luta dele é por espaço, a luta dele é por poder, a luta dele é por aquisição. Toda a vida dele é voltada para o material. E para isso, ele não mede esforços. Então, a visão que ele tem da conquista não é indiferente para ele. E a gente se choca, por quê? Porque nós temos uma visão diferente, mas nós temos que respeitar que esse espírito está assim, e isso não é permanente. Ele está ferindo as leis da vida, e as leis da vida, as leis divinas, num dado momento no futuro, o colocarão diante de tais situações nas quais ele terá o aprendizado necessário para dar mais um passo na sua evolução. Continuando. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. A inteligência é uma coisa que a gente constrói ao longo das existências. Nós construímos através da experimentação. Não é só ler um livro, é viver a vida. Experiência é isso. A inteligência vem da capacidade que a gente tem de discernir. Quanto maior a nossa capacidade de discernir, mais inteligente nós seremos. E isso só se faz vivendo. Você tem que se colocar diante de situações tais em que você se veja obrigado a fazer opções. Então nós estamos nesse mundo hoje material, mas a gente não lembra o que nós já aprendemos no mundo espiritual e em que tipos de mundos nós já vivemos antes de estarmos experimentando a vida aqui. Então, ideias pouco elevadas. Como que eu falei anteriormente, as pessoas estão lidando muito mais só com as questões relativas à matéria. Tanto que lembra quando nos caracteres gerais, Kardec coloca assim, ó, predominância da matéria sobre o espírito. Então, esses espíritos imperfeitos, eles ainda continuam muito mais ligados às questões materiais do que às sentimentais ou intelectuais. Continuando. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas ou incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, esses espíritos imperfeitos, quando desencarnados, eles continuarão imperfeitos. E como eu falei anteriormente, não é porque a gente deixa a vida material que a gente passa a ter ciência de tudo.
ou seja, nós vamos, digamos, gravitar, orbitar no campo das ideias o mundo, né, espiritual que nos é similar. Então esses espíritos imperfeitos, quando desencarnam, eles vão estar no meio que lhes é comum, onde as vibrações são comuns e os levam para lá. E se porventura eles fizerem uma comunicação através de um médium, expondo suas ideias serão coerentes com o seu grau de elevação. Então eles têm uma ideia ainda muito imperfeita do mundo espiritual. Continuando. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Veja que interessante. Tem uma frase de Lao Tse que diz assim: o corpo revela o que a alma sente. Então ninguém pode esconder nos seus atos, ninguém pode esconder com seus atos aquilo que seu espírito é. Então, um espírito mais imperfeito revela nos seus atos, quando encarnado, as suas imperfeições, quando desencarnado, no seu linguajar. As palavras que se usa, enfim, a forma de pensar, a maneira como ele encadeia as ideias. Ele não foge dele mesmo. Ou seja, a linguagem se lhes revela o caráter. Nas suas comunicações, ele pode tentar enganar alguém, querendo falar bonitinho, mas se ele tentar fazer isso, um observador atento verá que é um espírito de ordem inferior, como foi dito aqui. Então, todos nós estamos sujeitos a influenciações de espíritos que estão aqui em torno de nós, no nosso orbe. E aqui o que foi dito que eu achei muito interessante. Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem, porque espíritos de ordem superior não vão nos inspirar maus pensamentos, não vão nos induzir a cometer erros nem nada. E esses espíritos muitas vezes fazem apenas para satisfazer seu orgulho, seu egoísmo, se deleitando, né, em nos atrapalhar um pouquinho a vida e fazer com que a gente tropece e fique mais ou menos no mesmo lugar em que eles estão. Especialmente se esses espíritos tiverem alguma relação parental conosco, durante a encarnação. E vamos mais um parágrafo aqui. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Isso aqui é interessante. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhe constitui incessante tormento. É isso que define a inveja. Nós já falamos aqui também em outras oportunidades. Desejar o que uma outra pessoa tem, ou que conquistou, ou querer ser como alguém, isso é ambição. É isso que faz o homem evoluir. Nossa, como eu gostaria de ser com fulano, como eu gostaria de ter o que fulano tem. Isso é normal, isso é saudável. Agora, sofrer porque o outro tem, ou desejar que o outro não tenha porque eu não tenho, isso é inveja. Isso realmente é um sentimento muito, muito, muito rasteiro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E se nós temos esses sentimentos, nós vamos sintonizar com quem? Com esses espíritos que estão à nossa volta, e aí pode gerar uma ligação temporária, onde sentimentos ruins se somam e podem produzir um mal tanto a um quanto a outro. E eles podem atrapalhar muitas vezes a nossa jornada justamente por quê? Porque não querem que a gente se distancie deles. Então, eles sofrem por nós estarmos bem e podem tentar nos atrapalhar. Então,
tomemos cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, né, com o nosso jeito de ser, justamente para não só ficarmos imunes a essas influenciações, mas para mostrarmos a esses espíritos que a gente pode vencer essas dificuldades, que ninguém é perfeito e não adianta desejar que o outro não seja feliz. Eu tenho que trabalhar para ser feliz como o outro é e não desejar a infelicidade, que é ainda o sentimento que predomina nesses espíritos de ordem inferior. E vamos ao último parágrafo, então, dessa explicação aqui que Kardec dá dessas características dos espíritos imperfeitos. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram na vida e pelos que ocasionam aos outros, e, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Só. Ou seja, ele acaba tendo consciência do que ele fez. Ninguém, como dizia o apóstolo Pedro, né? Os nossos pecados nos perseguem como uma sombra. Eu não consigo me desvencilhar deles. Então o espírito, por menos percepção que ele tenha, ele tem noção do que ele fez, do mal que ele praticou, do mal que ele ocasionou, da vida que ele teve. Ele tem essa lembrança. E num dado momento ele tem que refletir sobre isso. Por quê? Eu acho que a pessoa, em qualquer momento da vida, ela tem que parar para pensar nos porquês. Por que isso aconteceu? Por que foi assim e por que não foi diferente? Até que ponto eu sou o responsável ou isso é mera obra do acaso? Aí nós temos a resposta, né? Porque aqui no Espiritismo a gente sabe que não tem acaso. A gente pode não compreender qual o nosso envolvimento para que tal fato ocorresse, mas acaso não é. Bom, uma vez que não há o acaso, voltemos à questão. Por que isso aconteceu comigo? Qual é a lição que eu tenho que aprender? Vale a pena fazer isso ou fazer aquilo? O que é melhor? E é assim que a gente vai aprendendo. Esses espíritos que praticaram essas coisas por serem imperfeitos, e como no plano espiritual é muito difícil a gente falar na questão de como é que o tempo transcorre, porque a gente sabe que a percepção é diferente daqui, então como foi dito, Deus permita que eles imaginem que essas dores que eles sentem eles imaginam que é permanente, mas não é. Ninguém vai ficar permanentemente sofrendo, porque não é esse o objetivo nem o papel da nossa existência aqui. Todos nós teremos sempre a oportunidade de fazermos mais, de fazermos melhor e seremos espíritos bons um dia, ou menos ruins do que somos. Porque essa é uma promessa de Jesus, Divino Mestre. Nenhuma ovelha do meu rebanho será perdida. Isso então, agora nós temos uma compreensão melhor. Nenhuma ovelha do rebanho do Mestre será perdida. Se a gente pensar numa única existência, a gente diz assim, peraí, mas tem alguns que se perderam, não conseguiram sair da existência bem. Ah, mas Deus perdoa. E aquele que fez todo o bem, que mérito vai ter? Então essa questão não vamos nem discutir. Então nós voltamos, reencarnamos, aprendemos, vamos ter oportunidade. Esses espíritos que nós narramos aqui, discutimos as suas características de imperfeição, não vão ficar para sempre assim, eles estão nesse momento assim, e compete a nós de alguma forma, no âmbito da família, no âmbito da sociedade, no âmbito do trabalho, toda vez que encontrarmos espíritos encarnados dessa natureza, nós podemos ajudar. E através das nossas preces, das nossas vibrações, das nossas atitudes, do nosso conhecimento, nós também podemos ajudar aqueles que estão desencarnados
que muitas vezes, no momento de prece, de oração, de culto do Evangelho, de reunião de estudos, de trabalhos mediúnicos, nós também vamos ajudando esses aí a saírem de onde estão. É assim que a gente faz. Bom, minha gente, são 9h14. Hoje o programa do Dr. José Antônio é um pouquinho mais longo. Ele vai falar justamente sobre o livro dos Espíritos na sua preleção. Então quero aqui já me despedir de todos os nossos amigos, nossos ouvintes, as pessoas que estão sempre conosco aí para nos ouvir, dando atenção às nossas palavras. Eu espero que o estudo, a meditação sobre o livro dos Espíritos, sobre a doutrina espírita, possa realmente ajudar as pessoas a encontrarem paz, a se tornarem melhores, a entender as dificuldades da vida e entender que Deus é bom, que ninguém está aqui a passeio e que tudo passa. Passam as dores, passam as alegrias, elas oscilam, entre si, ora é uma, ora é outra, mas Deus é bom e vai nos proporcionar sempre melhor, desde que nós queiramos. Então, mais uma vez, um grande abraço aí para todos os papais. Aproveitem suas famílias com todo o cuidado, os protocolos de saúde, não relaxem nesse aspecto para nós podermos continuar curtindo os nossos por muito tempo. Jesus os abençoe e nos proporcione um excelente domingo e até o nosso próximo programa. Muita paz a todos. Olá, amigos. Iniciamos nas reflexões passadas, que gravamos hoje mesmo. Nós iniciamos a missão de Kardec, que era culminar no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos por orientação dos Espíritos Superiores com 501 perguntas, não 1018, que virariam 1019. Isso aqui é um facsímile que foi lançado na comemoração de 100 anos do Livro dos Espíritos, e ele está em bilíngue, em francês e português, traduzido pelo professor Canuto Abreu. E esse é um facsímile do livro que foi lançado em 1957, 100 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. E nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, que foi reimpresso depois, no ano de 1860. Foi lançado em 1857, foi reimpresso então com as 1018 questões. Uma era desdobrada em duas que viraram para nós hoje, na base da 1019 questões. O que chama a atenção em O Livro dos Espíritos? A profundidade. Naquela época estava encarnado na França espíritos de alta envergadura, muitos dramaturgos, muitos literatos. Vitor Hugo estava ali reencarnado na época de Napoleão. Então havia muita gente reencarnada com a missão de ajudar a propagar o espiritismo. Vitor Hugo se torna espírita, ele tornou-se espiritualista, era um adepto das mesas girantes, a história de sua vida conta, e os últimos livros, o último livro já tem a influência da espiritualidade. Já era bastante espiritualizado antes de conhecer as mesas girantes. Foi o estímulo da sua amiga Delphine de Girardin. Delphine de Girardin tem um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ali publicado por Allan Kardec. O que chama a atenção daqueles literatos quando é lançado o Livro dos Espíritos é a introdução. A introdução de um livro normalmente é uma página e meia. Allan Kardec faz a introdução do Livro dos Espíritos com mais de 30 páginas, conforme a gráfica 31, conforme a gráfica 34 páginas, que depois foram divididas por tópicos. Tem 17 tópicos. Eu separei para que vocês vejam quanta informação que Allan Kardec passa naquela introdução, de maneira que quando aquelas pessoas que fossem saber de que se trata esse livro, porque já tinham tantos livros, alguns tão mundanos, vulgares, por causa das mesas girantes, sobre aquele tema de espiritualidade, que já estava cansando os literatos naquela época, e de repente surge mais um livro, o Livro dos Espíritos. Então, quando eles pegavam para folhear
e começavam a ler a introdução, eles já se encantavam e começavam a ir lendo a introdução e não tinham mais vontade de parar. Isso só na introdução, antes de entrar na primeira questão, que é Deus. No tópico número 1, que hoje é dividido em 17 itens, no tópico número 1, Allan Kardec aborda o termo Espiritismo. Não existia, foi criado por Allan Kardec, e diz o próprio Allan Kardec, para diferenciar as palavras que existiam na época: espiritual, espiritualismo, espiritualista. Se ele fosse usar as mesmas palavras, não daria para diferenciar de quem fosse adepto daquela nova doutrina que surgia ali naquele momento com aquele livro. Ao mundo, à luz do mundo, o livro dos Espíritos é o nascimento da doutrina que os Espíritos superiores vieram trazer à Terra. E segundo o professor Canuto Abreu, na primeira edição com 501 questões, eram os Espíritos, a sua pureza ditando. Na segunda edição, 1860, com 1018 questões, que viraram 2019, era Allan Kardec, metade da obra são comentários de Allan Kardec. Então é Allan Kardec organizando a obra dos espíritos superiores, porque ele era um desses espíritos. No item 2, sobre a alma, a definição. No item 3, sobre as mesas girantes. No 4, as manifestações inteligentes. No item 5, as diferentes caligrafias dos espíritos que escreviam com aquelas cestas, naquela rosa. No item 7, o Espiritismo não está na alçada da ciência naquela época, porque a ciência não tinha materiais para analisar o mundo espiritual, para aferir aquela. Tinha que ser uma ciência nova, que era a ciência espírita trazida pelo Espiritismo. O estudo doutrinário, no item 8, a veracidade das comunicações, como nós fizemos um artigo sobre os fake news da época de Kardec, né, aquelas mistificações, como diferenciar tudo na introdução, a diferença entre os espíritos superiores e os espíritos inferiores, como se ter pela mensagem, a identidade dos espíritos, como saber se são eles ou não. No item 13, os diferentes graus de evolução espiritual. No 14, a ideia para os espíritos superiores, a ideia é tudo. Então a telegrafia, a forma de escrever, o médium interfere, mas a ideia ali vai dizer se é uma ideia superior ou não. E nós vamos aqui nos apegar ao item 15, que diz sobre o medo que as pessoas tinham de ler o Espiritismo e levar à loucura. O livro dos Espíritos poderia levar à loucura, e disse Allan Kardec nesse item, ao contrário, e bem ao contrário, o livro dos Espíritos, a convicção que ele nos faz, nos preserva da loucura e do suicídio, através da resignação que nos dá para os sofrimentos, as dificuldades da vida. E nós vamos encerrar a reflexão de hoje voltando aqui. No item 16, ele vai falar das oposições, das pessoas que tentam se opor à doutrina dos Espíritos. E no item 17, diz Allan Kardec, a verdadeira doutrina espírita está no ensino dos Espíritos, no ensino que os Espíritos nos apresentaram, no ensino que os Espíritos nos deram. Entre os homens de Deus, diz Allan Kardec, esse mundo invisível é preenchido por seres de todas as ordens e categorias, nos diferentes graus que nos levam à perfeição. Não existe o vazio, existem espíritos dos mundos habitados entre nós, ou os homens e Deus, né? Os seres humanos de Deus, e encerra Allan Kardec. E para encerrar a reflexão, nós vamos voltar então no item 15, em que ele diz que a doutrina dos Espíritos, ao contrário do que diziam seus opositores, poderia levar à loucura, ao contrário, nos preserva da loucura. E quem nos conta uma história muito bonita, que está registrado no livro Espírito da Verdade, por ter vários espíritos através da mediunidade de Chico Xavier, e uma dessas mensagens está escrita por Hilário Silva. Hilário Silva nos conta que ocorreu um episódio na vida de Allan Kardec em abril de 1860, 3 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos.
Kardec não parava de trabalhar. Ele escrevia a Revista Espírita desde 1858 mensalmente. Respondia dezenas de centenas de cartas. Respondia à agressão que recebia através da Revista Espírita, as ofensas que vinham através dos descréditos, através das religiões daquela época. Então diz Hilário Silva, numa manhã daquela data, o codificador se quedara exausto e desalentado diante de tantas pressões, críticas, perseguições e calúnias. Sua esposa lhe traz então uma encomenda que acabara de chegar. O professor abre aquela encomenda. Lembre-se bem, ele estava exausto, ela havia quedado exausto e desalentado. Ele abre aquela encomenda e havia uma carta assinada por Joseph de Perrier, relatando-lhe a sua própria história na carta. Ele havia sido um sério candidato ao suicídio, premido pelas dores e aflições oriundas de dramas pessoais que ele não soubera enfrentar. Numa noite, encaminhara-se às margens do rio Sena e, decidido a jogar-se da Ponte Marie, ao apoiar-se com a mão, tocou um objeto que caiu ao solo. Surpreendido, tomou às mãos aquele volume e, procurando uma luz próxima de um poste, pôde ler. Estava escrito naquele livro: esta obra salvou minha vida, leia com atenção e tenha bom proveito. Estava ali em cima da ponte. E estava assinado A. Laurent Lohan. Estupefato, li a obra, o livro dos Espíritos. Isso, aí diz Hilário Silva, acrescenta então Joseph Perrier um breve comentário ali naquele livro e encaminha ao professor que caiu todo desencadenado. Kardec abriu o livro, o pacote, encontrou o livro ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, A.K. Allan Kardec. Abrindo-o, encontrou a mensagem acima, acrescida das seguintes palavras: salvou também a minha vida. Era então agora o A. Lohan, que manda a carta a Kardec dizendo no livro que é o livro dos Espíritos, a quem os inimigos da doutrina que surgia diziam que podia levar à loucura, salvaram também a sua vida ali naquela ponte onde devia se suicidar. E diz a mensagem de Alohan: Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E após a leitura, com Hilário Silva, o professor Givaí, receito dos dramas que vivia, por preservar a doutrina dos espíritos das tentativas que visavam deturpar os seus princípios, pensou: é preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Emmanuel, Chico Xavier, Hilário Silva, na mensagem no livro O Espírito da Verdade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.